Boa noite, feliz semana. Aqui nós estamos mais uma vez diretamente do auditório da Associação Paulista Leste para juntos nessa noite podermos adorar o nosso grande Deus. É bem verdade que nós estamos vivendo um momento diferente agora nos nossos cultos, mas nós temos a certeza que o Senhor estará presente aqui nessa noite e na tua casa, juntamente com aqueles que estão com você, para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Como foi o seu dia? Como foi o seu domingo? Como você espera que seja a sua nova semana? Nesta noite, eu tenho a convicção e a certeza que o Senhor está presente aqui, aí e em todos os lares daqueles que estão adorando o nome do Senhor Deus. Eu quero convidar aqui nessa noite dois amigos que vão me ajudar com o louvor nessa noite. E nós vamos cantar que o Senhor está presente ao nosso lado, que o Senhor está presente na nossa vida. Eu queria convidar aqui o Tiago e a Juliana, que vão poder nos ajudar nessa noite com o louvor. Vamos cantar? Você canta comigo? Você canta comigo, Juliana? Vamos cantar então, todos juntos. Boa noite. Vamos louvar ao nosso Deus. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda terra e céu tem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória, mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Não tenha dúvida que o Senhor está presente em nosso lar, na nossa vida. Eu gostaria de convidar para nós podermos orar a Deus, para darmos sequência a nosso louvor e nossa adoração nessa noite. Se você estiver na sua casa sentado, quiser se ajoelhar, se você estiver sentado e quiser ficar em pé, ou ficar sentadinho mesmo, eu gostaria de convidar para nós conversarmos com o nosso Deus nesse momento. Você pode fechar os seus olhos para nós orarmos juntos? Deus querido, nessa noite de domingo nós estamos aqui porque nós confiamos plenamente no Senhor. Nós precisamos muito do teu carinho,
Nós precisamos muito da Tua dedicação em nossa vida e carecemos da Tua graça, Senhor. Queremos pedir uma bênção especial sobre todos os nossos amigos que estão conectados desde os seus lares, assistindo este culto de louvor e adoração. Queremos entregar as nossas igrejas, queremos entregar a nossa saúde física, mental e espiritual. E nesta noite, Senhor, nos use e abra nossa mente para entendermos a mensagem que o Senhor quer nos transmitir. Abençoe toda esta programação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, desde a semana passada, nós estamos reunidos aqui nos nossos cultos regulares. Na quarta-feira da semana passada, nós tivemos o início dos nossos cultos aqui com o pastor Nelson Milanelli. E eu tenho certeza que muitos de vocês estiveram conectados conosco. No sábado, nós tivemos uma transmissão direta aqui com o pastor Aguinaldo Guimarães e, na sequência, o pastor Ayrton Kohler, diretamente pela Novo Tempo, trazendo informações e também um lindo culto para nós. E hoje nós teremos a oportunidade de ouvir o nosso pastor Luiz Piazzi, trazendo a mensagem de louvor ao nosso Deus. Eu queria te convidar para que você, através dessa live, você pudesse compartilhar essa mensagem de esperança com mais pessoas. E aí, se você estiver agora nos assistindo pelo Facebook, se você estiver nos assistindo pelo Instagram, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, eu te convido que você compartilhe esta live com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares, pelo menos com 3 pessoas próximas de você. Eu queria também saber de onde você está nos assistindo. Qual é o seu distrito? Quem é o seu pastor? Se você tem gostado de tudo aquilo que nós temos apresentado aqui para você. Então, nessa noite, eu queria que você, ao longo da nossa programação, pudesse interagir, colocando seus pedidos, agradecimentos e também dizendo de onde você tem nos assistido. É bem verdade que esse momento especial que nós estamos vivendo no mundo é preocupante. E nós, como igreja, precisamos tomar alguns cuidados em relação a como nós vamos conduzir essas atividades. Você tem tomado esses cuidados na sua casa? Cuidado com a higiene pessoal, lavar bem as mãos, não ter esse contato físico, não é verdade? Eu sei que é difícil nós, muitas vezes temos vontade de abraçar, de dar um beijo, um aperto de mão, mas nós também agora temos que tomar este cuidado por amor ao nosso próximo, por amor a você e por amor ao próximo. E eu queria te fazer mais um convite. Nós aqui estaremos trazendo as informações oficiais para você de tudo o que está acontecendo. E nós gostaríamos que você pudesse acompanhar essas informações oficiais, as que o pastor Aguinaldo colocou no dia de ontem, estarão à disposição para você poder ali acompanhar as informações que serão postas aqui, para que você saiba de como a igreja está agindo neste momento que nós estamos vivendo agora. É isso, queridos. Nós precisamos nos unir cada vez mais no poder da oração. Nós precisamos nos unir como igreja, não num templo físico neste momento. Nós estamos sendo precavidos e nós também estamos, neste momento, cuidando de nós. Nós precisamos, então, nos unir cada vez mais no poder da oração. E a Bíblia mesmo é bem clara em nos dizer que quando o povo de Deus ora, sucedem coisas maravilhosas. Você tem separado um momento para adorar o seu Deus, para adorar o nosso Deus através da oração? Eu queria convidar nesta noite o pastor Leonardo Martins para dirigir esse momento de oração aqui para nós, pelos nossos pedidos, pelos nossos agradecimentos e principalmente por nossas vidas. Que Deus te abençoe, pastor. Obrigado, Jefferson. Uma boa noite a todos. Eu quero desejar uma boa noite para você que está na sua casa. Quem sabe você está no seu trabalho, aí no seu carro, em algum momento, não importa. Nosso grande objetivo aqui nessa noite é trazer Deus para mais perto de você. E nesse momento é um momento muito especial, onde nós temos a oportunidade de trazer os nossos agradecimentos, os nossos pedidos. E eu quero incentivar você, para que você nesse momento que está nos ouvindo, está nos assistindo, que você envie seu pedido, o seu agradecimento. Quero incentivar você também para que você não apenas faça os seus pedidos de oração, mas ore pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria para eles. Ore pela saúde do nosso país, ore por São Paulo, ore para que Deus haja de uma forma maravilhosa e que esse problema
rapidamente seja solucionado. Eu quero mencionar alguns pedidos de alguns amigos que nos foram enviados aqui. Eu tenho aqui o pedido da Carla Souza. Ela diz que ela é da igreja do Jardim Matarazzo, do distrito da Vila Jacuí. E ela diz assim, ó: eu peço oração por todo o Brasil e também pela minha família, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Temos também o pedido da Flávia Figueiredo. Ela diz assim: irmãos, orem pela minha saúde. Eu estou com a pressão alta, por favor. E ela agradece àqueles que estarão orando. Temos também o pedido do Rômulo Martins. Ele diz: por favor, orem pelo distrito do Morro Doce, em especial pela Ana Carolina e por sua saúde. A Sandy também enviou para nós o seu pedido. Ela pede oração pela família Neves. Ela diz que Deus venha, e ela pede que Deus venha abençoar a família cristã de todos nós. Cristiane Melo também, ela diz assim, ó: peço orações pela minha família, pelo meu filho e meu esposo, que ainda não são da igreja. Vamos orar sim, viu, Cristiane? E nós temos a certeza de que no momento certo, eles vão estar conosco na casa de Deus. Temos também o pedido de José de Souza Rosa. Ele diz: eu peço oração por mim. Eu estarei fazendo uma viagem para buscar a minha filha na Paraíba. Que Deus te acompanhe, meu amigo, e que você vá e volte em segurança. A Cláudia Santos também, ela diz: por favor, orem por mim e por minha família e pelo meu netinho, pela minha mãe Nancy e meus irmãos. E peço para que Deus nos salve. Deus, Ele já está nos salvando. Deus, Ele vai cuidar de cada um de nós. Temos também aqui o pedido da Tatiane Domingues. Ela diz assim, ó: peço oração pela minha família e em especial pelo meu irmão. O nome dele é Lucas. E agradeço a Deus por mais um dia de vida. Que momento especial onde eu e você temos a oportunidade de agradecer a Deus e também clamar pela misericórdia do Senhor. Nós vamos orar, porém antes, eu quero convidar você para que você medite pelo menos um texto da Palavra de Deus. Eu quero que você abra o seu aplicativo ou a sua Bíblia aí onde você estiver, no Salmo 34, no verso 15. Esse salmo nos convida a acreditar na bondade de Deus. Você que talvez por algum motivo não pôde se locomover, por alguma situação, não pôde sair da sua casa, eu quero dizer que Deus está aí com você. E no verso 15 do Salmo 34, ele diz assim, ó: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Como é bom, meu irmão, minha irmã, sabermos que em momentos de dificuldade nós temos a certeza e a promessa de que os olhos e os ouvidos de Deus estão atentos a cada uma de nossas necessidades. E é baseado nessa promessa e nessa certeza que eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar a Deus nesse momento. Vamos pedir que Deus mais uma vez venha agir em nosso favor. Feche seus olhos, por favor, e ore comigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque a despeito de todas as dificuldades e lutas e essa crise que enfrentamos nesse momento, nós temos a certeza de que o Senhor está do nosso lado. O Salmo 34, ele nos convida mais uma vez a confiarmos na bondade, na misericórdia e na salvação que só temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nesse momento os teus olhos e os teus ouvidos estão atentos às nossas necessidades. Eu quero orar nesse momento, Senhor, não apenas pela situação da cidade de São Paulo, não apenas pela situação do nosso país, mas por todo o mundo. Que esse momento seja um momento de reflexão para todos nós, que nós venhamos buscar o verdadeiro reavivamento e a reforma, que possamos estar perto de Cristo e possamos aproveitar a oportunidade de nos consagrar diariamente a Deus. Por esses motivos nós não estamos tendo condições de estar nos cultos, mas que possamos a cada instante sentir a Tua presença, a Tua graça e a Tua misericórdia agindo na vida de cada um. Estão sendo lançados nesse momento alguns pedidos, alguns agradecimentos, que o Senhor, na Tua infinita bondade, o Senhor venha ouvir a cada uma dessas orações e, conforme a Tua vontade, venha agir na vida de todos nós. Continue conosco no decorrer desse culto de adoração e louvor ao Teu nome. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que bom, amigo. Eu quero continuar incentivando você para que você envie o seu agradecimento, os seus pedidos. Nos próximos momentos em que estivermos reunidos para adorar a Deus, nós vamos mencionar esses pedidos e orar também por você. E agora, nesse momento, eu quero chamar um grande amigo, o pastor João Nogueira, e ele tem um recado do coração, um recado muito especial para você. E que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Léo.
Eu quero cumprimentar você que está nos assistindo. Às vezes a gente não tem uma noção do alcance que a gente tem, mas só nos cultos anteriores, por exemplo, no primeiro culto da quarta-feira, a gente teve mais de 27 mil pessoas que nos acompanharam aí pelo Facebook. Mas eu não sei você, o primeiro celular que eu comprei, faz muito tempo isso aí, foi um celular 6120. E esse celular, eu não sei quantos, talvez você esteja rindo, talvez você nunca tenha ouvido falar, era um Nokia 6120, não fazia tanta coisa, mas depois de lá para cá, a tecnologia ela começou a aumentar e hoje a gente tem os smartphones. Por exemplo, no meu smartphone eu tenho a Bíblia, eu tenho os livros de Ellen White, eu tenho vários livros, eu tenho vários recursos que estão aqui na palma da minha mão. Portanto, eu gostaria de apresentar a você agora um vídeo especial explicando a você sobre um aplicativo muito interessante que vem facilitar a nossa adoração a Deus. Então preste atenção no vídeo que você vai ver aqui na sequência. Você não vai acreditar na novidade incrível que tenho para te contar. Você sabia que agora nós temos um super aplicativo para facilitar o nosso relacionamento com a igreja e até a nossa adoração? Pois é verdade, porque agora eu tenho o 7Me, um aplicativo que chegou para ser o meu canal direto de relacionamento com a igreja. Quero atualizar os meus dados pessoais na secretaria da minha igreja? Faça agora mesmo. Estou mudando de igreja e desejo solicitar um pedido de transferência para a nova igreja? Prontinho, rápido e fácil. Desejo conferir o histórico dos meus dízimos e das minhas ofertas? Está tudo aqui. E como andam as finanças da minha igreja? É só acessar e já tem um relatório detalhado aqui mesmo. Se você acha que isso é tudo, ainda tem mais. Se eu acabo de receber e estou super ansiosa para, antes de qualquer coisa, devolver primeiramente a Deus os meus dízimos e enviar as minhas ofertas, posso fazer agora mesmo. Tudo online, rápido e totalmente seguro. Não é incrível? A forma é nova. Eu não preciso esperar até o próximo culto para adorar a Deus, mas o princípio é o mesmo. Ser fiel a Deus, colocá-lo mais do que nunca em primeiro lugar e dedicar o meu melhor para promover o reino de Deus. Simples de baixar e fácil de instalar. O 7Me proporciona agilidade e comodidade ao membro, simplifica o trabalho de secretários, torna o trabalho de tesoureiros mais seguro, pois evita o risco de transitar com o dinheiro da igreja, que agora cai diretamente na conta. O 7Me também proporciona total controle e transparência. É a tecnologia a serviço da fé, facilitando o meu relacionamento com a igreja e até a minha adoração. Eu já aderi. E você? Baixe agora mesmo na loja do seu smartphone e experimente. É a tecnologia a serviço da adoração na palma da sua mão. Você pode ver que está bem fácil a gente adorar a Deus. Talvez você esteja com muitas dúvidas no seu coração, porque a gente está vivendo momentos difíceis, momentos que a gente não se lembra de ter passado como humanidade, mas a gente confia em Deus e eu confio que Deus vai sustentar você, Deus vai sustentar sua família, Deus vai sustentar sua casa, Deus vai sustentar cada um de nós e a gente precisa estar com o nosso coração nas mãos dele. E eu quero nesse instante orar por todos, orar por você, orar pela sua vida, orar pelo seu trabalho, pelo seu emprego, orar para que Deus continue com você. Se você nesse instante puder fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, nesse instante nós queremos agradecer ao Senhor pela nossa vida, mas nós também estamos confiando no Senhor, confiando que o Senhor vai continuar a cuidar de cada um de nós, confiando que o Senhor vai estar mantendo a nossa vida, confiando que o Senhor vai estar nos sustentando. Por isso, Senhor, nesse instante nós queremos entregar mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos, queremos Te pedir a Tua ajuda para que sejamos fiéis e leais ao Senhor em todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe. Nós oramos, suplicando todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de convidar nesse instante o Tiago e a Juliana, eles irão louvar o nome do nosso Deus.
iremos louvar ao nosso Deus com um hino que diz assim: mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim. Em meio à crise, em meio às dificuldades que estamos passando, nada melhor do que nós, de todo o coração, louvarmos a Deus e crermos, pois sabemos em quem temos crido. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador assim me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei. Se maus ou áureos dias vêm, se lutas eu terei, mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar. Se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Uma boa noite a todos vocês. Vamos orar e falar com o nosso Deus? Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos orar. Senhor Deus e nosso querido Pai, nós te agradecemos pela bondade de sabermos em quem nós temos crido. Nós cremos num Deus que é soberano e por isso te louvamos, Senhor. Nós escolhemos te servir, escolhemos separar as nossas vidas para viver ao teu lado. E é por isso que nós pedimos neste momento que o Senhor nos abençoe. A tua palavra será aberta, a tua Bíblia será estudada e nós pedimos que em cada lar a tua voz seja exaltada e a tua palavra seja viva e encontre morada em cada coração e em cada pessoa que neste momento acompanha este culto tão especial em teu louvor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos vocês. É um prazer estar falando com vocês nesta noite de domingo tão especial, em que nós separamos este momento para que em família possamos agora estudar a palavra de Deus. Para mim é uma honra poder estar me dirigindo a todos vocês para compartilhar então as pérolas bíblicas, aquilo que a Bíblia tem para falar ao nosso coração. Nós não estamos vivendo circunstâncias, um momento tão especial,
tão lindo que pudéssemos talvez estar aqui comemorando ou celebrando grandes coisas. O nosso mundo hoje, de forma, eu digo, global mesmo, vive um momento bastante delicado. Quando paramos para pensar na proporção do que é hoje o mal que este vírus tem trazido às pessoas, nós ficamos realmente chocados. O nosso coração se abala, porque há algum tempo atrás nós não imaginávamos estar vivendo situações e um momento como esse. Eu sei que aí na sua família podem existir pessoas que fazem até parte daquele grupo especial que precisam de um cuidado, um atendimento especial para poder passar por essa fase com tranquilidade. E eu gostaria de animar o seu coração, animar a sua fé, trazendo para você hoje uma mensagem bíblica que é capaz de fazer com que nós possamos olhar para tudo isso com uma perspectiva, um entendimento um pouco diferente. Por isso, eu quero convidar você a tomar, neste momento, sua Bíblia. Pegue sua Bíblia lá no armário, pegue na estante e tenha com você em suas mãos, porque após a introdução, nós vamos ler alguns textos e eu vou convidar a você a acompanhar estes textos aqui comigo. Enquanto eu vou lendo aqui, você também vai lendo aí na sua casa, tudo bem? O tema que nós vamos falar sobre hoje, é sobre mudanças. Mudanças. E as duas palavras que eu quero que você esteja bastante atento, que vai ser motivo da nossa reflexão, são as palavras até que. São duas palavras tão pequenas que algumas vezes em nossos diálogos são consideradas até insignificantes. Mas essas duas palavrinhas juntas, elas têm o poder de mudar tudo. Mudar o entendimento sobre alguma coisa que ocorreu. As coisas eram de determinada maneira, até que se tornaram bem diferentes. Essas duas palavras são mencionadas na Bíblia algumas vezes. E nós vamos até mesmo ler um pouquinho sobre estas palavras em alguns textos que nós escolhemos aqui. Mas antes disso, deixe-me fazer uma pergunta para a sua reflexão. Mudanças. Mudanças. Eu quero lhe perguntar, essa é uma palavra que te assusta ou é uma palavra que te motiva a prosseguir? Nós sabemos que não é fácil passar pelas mudanças. Eu quero destacar que não é fácil, não é simples. As mudanças realmente nos atingem, afetam o nosso dia a dia, a nossa rotina. E eu acho que é isso que estamos vivendo. Neste momento em que, por exemplo, nós nem podemos estar lá na igreja como estamos tão acostumados, como normalmente fazemos a cada domingo à noite. Hoje nós estamos aqui num acompanhamento especial, numa live. Através desses dispositivos eletrônicos estamos hoje nos falando. Quem imaginava que as coisas seriam assim? Mudanças. Elas te motivam ou elas te assustam? O que as mudanças causam na sua vida? Uma pergunta para reflexão. Também tem uma outra pergunta para lhe fazer. Você lembra de acontecimentos que mudaram drasticamente a sua vida? Eu me lembro. Me recordo muito bem do dia em que eu escolhi me tornar um estudante de teologia para que no futuro fosse um pastor da igreja adventista. Eu me recordo que isso aconteceu numa noite de evangelismo. Meu irmão mais velho, que é pastor, pastor Wagner, ele estava um dia fazendo uma série de conferências, um evangelismo, quando então uma senhora aceitou o apelo de batismo que ele fez enquanto ele estava dentro do tanque. Ele tinha acabado de fazer um batismo muito lindo e ele fez um apelo para que outras pessoas pudessem aceitar e entregar suas vidas para Cristo Jesus. E naquela noite uma senhora veio. Ela tinha já os seus 60 e tantos anos. E ela veio se aproximando, e como eu e minha esposa sempre fomos muito dedicados às coisas da igreja, nós tínhamos uma sensibilidade muito acurada para perceber momentos em que nós poderíamos ajudar. E foi naquela hora que, automaticamente, eu saí do meu lugar e eu fui ficar ao lado daquela senhora para apoiá-la na sua decisão. E aquela senhora me abraçou. E ela, aos meus ouvidos, disse assim: filho, eu preciso mudar a minha vida. Ela não imagina, creio eu, até hoje,
os efeitos que aquelas palavras trouxeram em minha vida. Porque eu ali com os meus 25 anos, já progredindo na carreira que eu havia escolhido, fui para casa com aquela frase na minha memória: eu preciso mudar a minha vida. E eu ficava assim pensando, o que eu vou fazer para também mudar a minha vida? Como é que a minha vida pode ser diferente do que tem sido? Como eu posso gastar os meus dias para que, talvez, em avançada idade, eu não pense a mesma coisa? Eu tomei naquele dia a decisão de abandonar tudo o que havia construído até então, para que a partir daquele dia eu pudesse então me dedicar aos estudos. Abandonei tudo e tomei a decisão junto da minha hoje atual esposa. Naquela época apenas namorávamos, mas tomamos uma decisão juntos naquele dia de seguirmos firmes no caminho de Cristo Jesus e dedicar totalmente nossa vida a Ele. Foi uma mudança e tanta, uma mudança brusca na nossa vida, mas Deus nos abençoou. Aqui hoje estamos compartilhando a palavra de Deus. Quais foram as mudanças que impactaram a sua vida? Você se lembra? Algum momento em que você foi desafiado, algo terrível aconteceu ou alguma coisa muito feliz? Você se recorda desse momento? Talvez uma decisão na formação de uma família, decisão profissional. Quem sabe quando você se mudou de onde você nasceu para uma outra cidade. Quem sabe quando você mesmo veio para a cidade de São Paulo. Eu gostaria de dizer a você que as mudanças, elas realmente mexem conosco. E a minha terceira e última pergunta que eu lhe faço agora, e vou lhe fazer no final desta mensagem: qual área da sua vida hoje você precisa mudar? Será que você precisaria mudar algum aspecto da sua vida hoje? Quando nós falamos em mudanças, pequenas coisas podem afetar a nossa vida para que grandes mudanças aconteçam. Algumas dessas coisas nós não temos controle, mas algumas delas nós temos controle. E eu quero estudar hoje na Bíblia quais são essas possíveis mudanças que podem afetar a mim e a você. A própria Bíblia diz assim, no livro de Tiago, que um leme pode mudar o curso de um grande navio. Uma coisa pequena pode mudar algo muito grande. Você já parou para pensar que uma simples fagulha pode também alterar as características de uma floresta inteira? É assim que acontece. Pequenas coisas podem trazer também grandes mudanças. As palavras até aqui são essas pequenas coisas que vamos procurar na Bíblia. O antes e o depois. E vamos verificar quais foram os fatores que proporcionaram mudança nas citações bíblicas que vamos ler aqui. A primeira delas, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, ter a sua Bíblia na sua mão aí agora, nós vamos procurar no texto de Atos, no capítulo 7 e no verso 18. Atos, capítulo 7, verso 18. Eu quero te convidar a fazer essa leitura junto comigo. Eu quero até mesmo me antecipar lendo aqui o verso 17, porque diz assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa de que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Agora veja o verso 18. Até que se levantou um outro rei, que não tinha conhecido a José. Olha o que diz o verso 19. Esse, usado de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou os nossos pais, ao ponto de forçá-los a enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Veja bem, aqui conta a história do povo de Israel no Egito. Todos nós já conhecemos como foi a ida deste povo até o Egito nos dias de José. Esse povo foi abrigado, a família de José foi abrigada no Egito. Essa família cresceu, se multiplicou, e os egípcios, em algum momento, depois que toda essa geração passou, pensou assim: nós agora vamos fazer deste povo um povo escravo, porque se eles continuarem crescendo, eles vão nos dominar. Por isso fizeram do povo hebreu um povo escravo. Maltrataram o povo hebreu, maltrataram todos eles naquela terra egípcia.
Agora veja que interessante o que o texto bíblico trouxe. O povo estava no Egito, até que se levantou um faraó que não conheceu José. Tudo ia bem para o povo de Israel naquela terra, até que se levanta um outro rei que não estava preocupado em homenagear as lembranças de quem foi José, o governador que salvou através do milagre de Deus na interpretação daquele sonho e na atuação durante aqueles 14 anos, 7 anos de fartura, 7 anos de miséria e fome, que salvou a vida também de muitos povos que ali existiam, governadores que não se preocuparam em se lembrar de quem era José, agora estão governando o Egito e resolveram transformar todos os descendentes de José e sua família, os descendentes do seu pai Jacó, decidiram fazer deles escravos naquela terra. Sabe, essa palavra até que, dentro deste contexto, significa que as coisas mudam quando as circunstâncias mudam. As circunstâncias são situações em que eu e você não temos controle. Nós não podemos atuar necessariamente sobre as circunstâncias que estão sobre nós. Nós somos, na verdade, atingidos por essas circunstâncias e temos que agora existir em meio a elas. Naquele tempo, as circunstâncias foi uma escravidão momentânea, uma escravidão imediata que veio sobre eles. Não tinham como fazer diferente, não tinham como escolher não ser escravos. Agora seria assim, pois a circunstância era: o governador mudou. É agora um outro faraó. E não importa, vocês todos serão escravos. Veja bem, olhe para a circunstância em que nós estamos. Nós não escolhemos que as coisas fossem assim. Nós não dominamos sobre essa situação. Mas hoje, nós já temos as notícias. O comércio não funciona mais. Os shoppings, lugares tão visitados em nossa cidade, já não podem mais ser visitados. Os ambientes culturais dessa cidade também já estão de portas fechadas. As viagens rodoviárias, elas foram diminuídas em algumas circunstâncias ou em alguns locais, foram canceladas. Não existe mais como você se transportar por alguns ônibus para ir até determinados locais. Algumas viagens aéreas foram canceladas. E tudo por quê? Porque nós somos agora acometidos pela presença de um vírus que causa morte e perigo a toda a nossa nação, porque não temos vacina ainda, nós não temos ainda uma proteção, nós só temos um tratamento para aquelas pessoas que já estão em um caso já de desenvolvimento da doença causada por este vírus. As circunstâncias mudaram, tudo foi alterado. Nós não planejamos isso, mas nós precisamos sobreviver em meio a isso. A Bíblia nos diz que as coisas mudam quando as circunstâncias mudam. Mudou para o povo de Israel, mudou agora para mim e para você também. Nós não escolhemos viver em meio a isso tudo, mas agora isso existe. Nós não escolhemos, nós não determinamos não ter que ir mais à igreja. Essa é a condição para que mais pessoas não sejam contaminadas. Nós não decidimos isso, não escolhemos, as circunstâncias mudaram tudo. Eu quero que você olhe para a sua vida, para o momento que você está vivendo agora aí, na sua casa, junto no seu casamento, ou talvez na sua paternidade, ou quem sabe na sua vida financeira. Talvez você fique se perguntando por que as coisas estão assim. Pare para pensar, não seriam as circunstâncias que mudaram? Não foram questões, situações que surgiram sobre você e você não tinha controle que foram alteradas? Pare para pensar, as circunstâncias nos afetam, elas estão presentes na vida humana e nós precisamos entender que as coisas mudam porque circunstâncias mudam. Mas eu tenho ainda um segundo texto para poder visitar com você. Esse texto é o de Ezequiel, capítulo 28, o verso 15. Dê uma olhada comigo no que a sua Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 28, verso 15. Vamos ler
o que está escrito aqui. Esse é um texto muito conhecido. Nós utilizamos esse texto e a interpretação deste texto para nos referir ao momento que Lúcifer vivia nos céus. Eu convidei você para ler a partir do verso 15, mas eu quero me antecipar um pouquinho lendo o verso 14 também. Veja só o que diz aqui. Tu eras querubim, na guarda do ungido, e te estabeleci, e estava no monte santo de Deus. Andava entre as pedras afogueadas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado. E agora? Até que se achou iniquidade em ti. Tudo era perfeito. Até que se achou iniquidade em Lúcifer. Tudo estava de maneira adequada. Ele existia na presença de Deus. No Monte Santo de Deus ali, ele na presença do Deus eterno estava. Não havia essa ideia de pecado. Não existia o mal. Tudo que nós conhecemos que é prejudicial à vida humana não havia naquele ambiente especial. O ambiente celestial era de paz, justiça, alegria. E era assim que todos os seres celestiais viviam. Até que, no coração de um ser, a Bíblia chama isso de o mistério da iniquidade. Nós não conseguimos explicar como foi que num ambiente perfeito tudo isso aconteceu. Mas nós sabemos que tudo isso aconteceu por causa de algo que eu e você também temos, chamado direito de escolha. O livre-arbítrio. No coração daquele ser, a Bíblia nos diz que nasce agora a iniquidade. O pecado agora começa a existir. Por causa de tudo que ele era, ele começa a se enxergar maior do que o próprio Deus, querendo ser como Deus, sentar no trono de Deus, ser adorado como Deus era. E ele entende, é uma injustiça isso não ser comigo. Eu quero participar daquilo que Deus é. Eu quero ser adorado, não quero mais estar sob os cuidados de Deus. Ele escolheu que a iniquidade morasse no seu coração, que a ofensa a Deus, que a adoração a si mesmo pudesse estar presente acima de todas as coisas. As coisas mudam quando nós fazemos escolhas. As coisas se tornam diferentes quando eu e você escolhemos. Há aqueles que escolhem para o bem, há aqueles que escolhem para o mal. Nós vivemos em uma sociedade diversificada. E nós sabemos que existem famílias hoje que foram desfeitas porque alguém escolheu. A mudança aconteceu porque alguém escolheu. Alguém talvez escolheu ser infiel. Alguém escolheu não amar mais. Alguém escolheu abandonar. Relacionamentos entre pais e filhos muitas vezes não ficam bons porque alguém escolhe. Alguém escolhe desobedecer, alguém escolhe ofender. Mudanças, elas vêm quando as pessoas fazem escolhas. Eu e você temos capacidade plena dada por Deus de fazermos escolhas. E quando vêm as mudanças, nós precisamos nos lembrar. Essas mudanças vieram porque eu escolhi. Como eu disse para vocês, estamos agora vivendo um período em que circunstâncias estão sobre nós, por isso as coisas mudaram. Mas enquanto as coisas estão como estão, eu e você podemos fazer escolhas. Você pode escolher gastar o seu tempo durante estes dias que talvez tenha sido dispensado das suas atividades lá no seu escritório, lá onde você trabalhava, e agora você está em casa para não pegar transporte público. Você pode escolher gastar o seu tempo assistindo filmes que não vão acrescentar à sua vida. Você pode escolher gastar o seu tempo
preenchendo sua mente com conteúdos que não vão fazer o indivíduo mais próximo de Deus, que honra a sua família, moralmente fiel e adequado. Mas você pode também escolher dedicar tempo para ajudar os próximos, para incentivar alguém a ter alegria mesmo em meio à dificuldade. Você pode escolher compartilhar o Deus que você conhece com outras pessoas. Você pode levar uma palavra de paz a quem hoje está desesperançoso. Você pode escolher viver em meio a essa circunstância de maneira completamente diferente e fazer da sua vida uma vida especial, como um lírio que cresce em meio a um lamaçal. Você pode fazer a diferença no lugar onde você está. Você pode escolher ser fiel a Deus, você pode escolher ser o ajudador da sua família, para que a sua família tenha espiritualidade durante estes dias. Você pode escolher adorar ao nosso Pai eterno. Você pode escolher e as coisas podem ser diferentes. O último texto que vamos ler aqui, das palavras até que, estão lá no Salmo 73. E lá no Salmo 73, nós temos aqui uma situação muito interessante. O salmista aqui, ele reflete sobre algo que é bem parecido com o que talvez já tenha se passado na minha mente e na sua mente. Veja bem, o salmista, ele começa a refletir como pode o justo sofrer e o ímpio se dar bem? Como pode o honesto não progredir, mas aquele que é corrupto estar sendo colocado no pedestal? Como pode o que sofre ter injustiças, mas o que machuca as pessoas ter decisões a seu favor? Como pode isso acontecer? O salmista começa a avaliar a qualidade do mundo em que vive, e ele começa a ver coisas terríveis, ele começa a ficar revoltado, e é interessante que logo no início do capítulo 73, logo ali no verso 2, ele fala: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, e eu me tornasse como qualquer um desses outros, que são desonestos, injustos, infiéis, que são corruptos. Quase que os meus pés se desviaram. Mas tem algo interessante, porque este raciocínio do salmista, ele vai progredindo, e quando chega no verso 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim de cada um deles. As coisas mudam quando a nossa perspectiva muda. A nossa maneira de olhar para o mundo, a nossa maneira de olhar para as dificuldades, a nossa maneira de olhar para as coisas que não estão como gostaríamos, pode mudar a nossa existência, a maneira como nós vemos, a maneira como nós interpretamos, a maneira como nós julgamos, e pode mudar o que nós sentimos, pode mudar o nosso próprio coração. O salmista, revoltadíssimo, e com razão, né? Com tudo aquilo que via, ele para e fala: a minha perspectiva precisa ser alterada. Por isso o texto diz: até que eu entro no santuário de Deus. Então ele visita o santuário, ele visita a casa de Deus, e ele então percebe que para tudo isso haverá um fim. Deixe-me dizer uma coisa para você. Nós hoje precisamos olhar para o que temos ao nosso redor, para esta doença que assola, para as decepções que entristecem, para a infidelidade que destrói. Nós precisamos olhar para tudo isso. Mas se eu e você interpretarmos com olhos humanos, sabe o que vai sobrar para mim e para você? Desespero. Vamos ficar depressivos, vamos sofrer de ansiedade, vamos ficar revoltados, vamos ser indivíduos amargos nessa vida.
Mas se eu e você voltarmos os nossos olhos para Deus, nós vamos ter outra maneira de interpretar o mundo. Nós vamos ter uma outra forma de olhar para tudo que está ao nosso redor. Eu convido você hoje a se aprofundar na palavra de Deus, a estar com Cristo Jesus em oração, a pedir a presença do Espírito Santo em sua vida. Sabe para quê? Para que Deus possa mudar a sua maneira de ver as coisas e nós possamos ver as coisas como Deus as vê. Porque Deus não vê essa circunstância que estamos vivendo agora apenas como uma prisão. Ele vê isso como um momento que nunca fez parte dos seus planos. Ele vê isso como uma circunstância em que os seus filhos sofrem. Sabe para quê? Para nos trazer, daqui a pouquinho, a libertação. Nos trazer a cura. Nos trazer o milagre. E sabe quando é a fiel promessa de Deus em que todas essas coisas hão de acontecer? É quando Ele voltar a essa terra. É quando Ele se manifestar nas nuvens dos céus. Amigos, eu não posso prometer para você que você não será contaminado. Eu não posso prometer para você que a sua casa não sofrerá com isso. Eu não posso prometer para você que os nossos dias agora serão aliviados facilmente daqui a 1, 2 dias. Eu não posso dizer isso, mas eu posso dizer para você que eu e você temos um Deus à nossa frente que ao ser contemplado pode mudar a nossa maneira de enxergar tudo isso. E pode transformar todo esse desespero em motivação para continuar vivendo segundo a vontade dEle, que é eterno e soberano. Que pode fazer eu e você olharmos para as tristezas e falarmos assim: estamos próximos da chegada de Cristo Jesus a essa terra. Eu e você podemos mudar as nossas perspectivas. Amigos, as coisas mudam quando as perspectivas mudam. As coisas mudam quando as circunstâncias mudam. As coisas mudam quando as escolhas mudam. E eu quero dizer para você, chegou o dia, chegou a noite, chegou a hora, este é o momento de você fazer escolhas especiais. Será que você se lembra da pergunta que eu lhe fiz logo do início dessa mensagem? Ela dizia assim: hoje, em qual área da vida você precisa de uma mudança? Seria na sua vida matrimonial, na sua vida espiritual, relacional, financeira, enfim, onde você precisa alcançar mudanças hoje? Será que eu não estou falando para alguém que precisa entregar sua vida nas mãos de Cristo Jesus de uma vez por todas? Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está nos guiando em meio a estas circunstâncias todas, dando a você uma oportunidade de escolher, para que a sua perspectiva deste mundo seja modificada, para que nós possamos enxergar as coisas com os olhos que Deus tem, da maneira dele. Porque a Bíblia nos diz assim, lá no livro de Daniel, no capítulo 7 e no verso 25, verso 22, tudo no mundo é um sofrimento para os santos do Altíssimo, até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos do Altíssimo possuíram o reino. Amigos, um dia este mundo vai terminar. Eu não sei se estamos no início de um período em que vamos começar a ver a conclusão de todas as coisas, mas uma coisa eu sei: enquanto vivemos a nossa vida, podemos considerar que tudo está indo bem ou normal, ou que não precisamos nos posicionar, até que o nosso Senhor Deus estabelecerá juízo sobre essa terra e entregará um reino para todos aqueles que escolheram viver ao seu lado. Eu quero convidar a você a, nessa noite, refletir na decisão que você precisa tomar agora. Nós vamos ouvir uma música especial, cantada pela Juliana. E eu gostaria de convidar você a, refletindo na letra desta música, a se entregar a Cristo Jesus nesta noite para mais uma semana na presença dEle. E que você tenha no seu coração
que Deus está lhe dando uma oportunidade para que grandes mudanças, para muito melhor, aconteçam em sua vida. Decida-se ao lado de Cristo Jesus. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Coloque as suas vidas nas mãos de Cristo Jesus e se decida a viver pertinho dele. Tome essa decisão. Tudo pode ser muito diferente. Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Curve as suas frontes e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai eterno, nos ajude, ó Pai, a perceber que em meio a todas essas circunstâncias o Senhor tem um plano maior para todos nós. E que as nossas escolhas são necessárias para que possamos nos colocar em teus planos. E Senhor Deus, nos ajude
para que possamos mudar a nossa maneira de ver as coisas e enxergar com os teus olhos de esperança e amor aquilo que existe à nossa frente. Que o Senhor coloque no coração de cada um daqueles que participam agora desta oração o desejo de mudança para melhor, o desejo de cumprir a sua parte ou serem fortes contigo para passar pelas tribulações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, é o nosso pedido para esta noite. Que a tua bênção nos acompanhe durante esta semana que se segue. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E que você na sua casa receba agora também a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Que linda mensagem o pastor Luiz Piazzi nos trouxe nessa noite, não é? Que Deus continue abençoando a sua vida, pastor Luiz. Que Deus abençoe você, querido irmão. Te dê uma semana feliz, mais perto de Jesus. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa noite, por você ficar conosco aqui nesta live. Quero apenas te convidar para que na próxima quarta-feira, às 19h45, possamos mais uma vez estarmos presentes para adorar ao nosso Deus. Feliz semana, que Deus abençoe você e a tua família e que nós possamos estar seguros na mão de Cristo Jesus.